Olá, estamos de volta neste canal e estamos no mês de dezembro. Chegamos no último mês do ano de 2022. E eu quero aqui, antes de iniciar esta mensagem, fazer um agradecimento a você que tem nos prestigiado, você que tem assistido essas mensagens cada vez que eu coloco ela nas redes sociais. Meu muito obrigado por você que já está inscrito no nosso canal, por você que tem compartilhado esta mensagem com outras pessoas. E se você que talvez esteja assistindo pela primeira vez esta mensagem neste canal, eu quero pedir a você, logo aqui abaixo do vídeo estará a transcrição para você se inscrever, para você dar o seu like, para você compartilhar, para que este canal continue crescendo para a honra e glória de Jesus. Não para méritos meus, não para o meu engrandecimento, mas o fato de você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esta mensagem com outras pessoas, você estará abençoando outras vidas. Muito obrigado. E chegando no mês de dezembro, é uma época que geralmente paramos para refletir, para olhar as coisas que fizemos durante o ano, para as coisas que não fizemos durante o ano. E para tanto, hoje eu quero trazer uma mensagem que vai tratar exatamente deste assunto. O tema da nossa mensagem é Balanço Anual da Vida. E eu quero usar como texto de referência o profeta Isaías, lá no capítulo 43, do versículo 18 e 19 apenas, que diz assim: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermos. Como eu disse, chegamos no mês de dezembro. Estamos chegando já, hoje é dia 3, olhando aqui no calendário. Portanto, é hora de repensar, é hora de reavaliar o que fizemos, o que não fizemos. E se não fizemos, por que não fizemos? Por isso eu quero deixar algumas perguntas como uma reflexão para você. O que eu fiz em 2022? Quais os resultados positivos e negativos na minha vida em 2022? O que eu aprendi durante este ano? E tendo aprendido, o que eu coloquei em prática? E você abençoou alguém? O que este ano gerou em você? Agregou na vida de outras pessoas? Como você termina este ano? Satisfeito com seus feitos, com as suas realizações, ou talvez triste por não tê-las completadas? Geralmente as empresas, nesta época do ano, colocam lá uma faixa, fechado para balanço. Mas o que essa frase de uma empresa, de um comércio tem a ver conosco? Há momentos na nossa vida que também precisamos fechar para balanço. Ou seja, dar uma parada, dar uma aliviada, como diz numa linguagem popular, puxar o freio de mão, para fazermos uma análise do que foi bom, do que foi ruim. O profeta Isaías, nesse texto que eu li, ele vai nos ajudar a entender isso, que ele diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Tudo bem, ele fala, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas nesse momento de mensagem, eu quero trazer à sua memória esses fatos. A Bíblia ela nos traz alguns textos que vai nos ajudar
também nessa questão. Há um texto que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 28 a 31. Do bem que aqui Paulo está falando de um momento da ceia do Senhor, lá para a igreja de Coríntios. Mas eu quero ficar com essa frase que fala no texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo ainda vai dizer uma outra frase também assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se já não é que estáis reprovados. Lá em 2 Coríntios 13, 5. Ainda em Salmo vai dizer assim: examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha o meu coração. Salmo 26, 2. Jeremias também vai dizer isso: examinemos os nossos caminhos, vamos prová-los e voltar para o Senhor. Lá em Lamentações de Jeremias 3, 4. Gálatas 6, 4 vai dizer: mas cada um avalie o seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho, somente em si mesmo e não nos outros. Ou seja, muitos textos bíblicos, mas eu separei apenas esse que vai dizer: examine-se, avalie-se. Então, essa reflexão, ou esse balanço, como podemos pensar, ela é muito importante na minha vida, na sua vida nesse momento. E existem 3 áreas que é mais ainda fundamental ser avaliada. Você precisa se autoavaliar. Eu preciso me autoavaliar na minha vida espiritual. Como foi a minha vida espiritual em 2022? Como está sendo o final deste ano de 2022 para a minha vida espiritual? Será que ela está realmente como Deus deseja que ela seja? De acordo com a vontade dele através da palavra dele, a Bíblia? E a minha vida emocional? Difícil nesse momento de tantas coisas acontecendo, de tantos distúrbios, de tantas notícias, de tantas informações negativas, de doença, de catástrofes, de corrupção. Isso mexe com o meu emocional e com o seu. E como que está nesse momento? É hora de você parar, de eu parar e avaliar a minha vida emocional para poder tentar corrigi-la, melhorá-la. E a vida material? Será que eu investi bem aquilo que Deus colocou nas minhas mãos neste ano, pensando em bens materiais? Será que eu adquiri bens que não precisaria ter adquirido? Será que eu gastei dinheiro que eu não precisaria ter gasto? Será que faltou dinheiro? Então faça uma avaliação nessas áreas: espiritual, emocional e material. E se na sua autoavaliação, se no seu balanço houver equilíbrio, é sinal de que você está bem. É sinal de que você vai conseguir chegar a 2023 tranquilo, sem nenhum problema. Mas se você vê que em uma dessas 3 áreas está tendo um desequilíbrio, é hora de você parar e avaliar. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, 21. Lamentações de Jeremias, é um livro da Bíblia. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Avaliar. É o momento de você fazer uma autoavaliação da sua vida, de tudo que você está fazendo, as bênçãos recebidas de Deus, as vitórias que você conseguiu, os resultados foram alcançados ou não, as conquistas foram realizadas ou não. É hora de fazer uma avaliação. Quando focamos no que foi realizado, temos ânimos para prosseguir.
Se olharmos somente para o que ficou, o que não aconteceu, ficamos desmotivados. A partir de então, podemos olhar para o que ainda precisamos fazer, mas com forças para prosseguir. Faça uma avaliação como foi 2022 para você. Avalie sua vida. Não deixe que outros façam essa avaliação. Às vezes nós temos o hábito de olhar dessa maneira. Poxa, olha lá, fulano de tal, olha como é que foi o ano dele, olha o que ele conseguiu, ele trocou de carro, ele trocou de emprego, olha, ele foi bem sucedido nessa área, olha, ele não ficou doente esse ano. Às vezes nós temos o hábito de olhar para o outro, avaliar o outro. Mas através dessa mensagem, eu quero trazer à sua memória, como diz o texto, uma autoavaliação própria. Refletir, bater um papo com Deus, tirar um momento, você e Deus, para refletir as coisas, colocar em ordem a sua vida. E aí, para fazer isso, você precisa listar, ou seja, escrever, ver. É muito legal quando a gente escreve um diário, como muitos faziam isso quando era criança, principalmente as meninas tinham esse hábito, né? Hoje nem tanto se vê isso, mas na minha época de criança, menor de idade, tinha esse hábito, listar as coisas, escrever. Olha que interessante um texto bíblico. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. 2 Reis 20, versículo 1. Ou seja, Deus está usando Isaías para falar para um outro homem, Ezequias. Põe em ordem a sua casa. Olhando para esse texto, pensando em listar as coisas, como que você vai pôr em ordem a sua vida nesta autoavaliação? Listando, escrevendo. É importante colocar lá dívidas. Começa com as dívidas, apenas uma sugestão, mas você pode fazer a sua lista diferente, mas é importante colocar lá dívida. O que eu paguei? O que eu não paguei? E por que eu não paguei? Promessas que eu fiz durante este ano, eu as cumpri, e principalmente promessas que eu fiz para Deus. Vou ler a Bíblia todinha este ano. Vou ser mais obediente a Deus. Vou frequentar a igreja, dos cultos. Eu vou me tornar um cristão. Você cumpriu essas promessas? Coloca isso lá na sua lista. Tarefas a realizar. Será que eu realizei tudo aquilo que eu me comprometi a realizar neste ano? Quais foram as prioridades? O que você nessa lista vai colocar como prioridade? Ter um propósito é essencial. E fazer essa lista vai nos ajudar a ter um foco, a ter um objetivo. Porque muitas vezes não chegamos a lugar algum porque não estabelecemos metas. Vamos fazendo as coisas, vem acontecendo, vai deixando, vai fazendo, começam aqui e não termina, começa outra ali e não termina. E fazer essa lista é importante porque você põe em ordem a sua casa, como diz o texto, a sua casa espiritual, emocional e também material, como eu já citei aqui nessa mensagem. Então é importante fazer uma lista. Faça a lista do que você fez e do que você não fez. Faça essa avaliação, esse balanço. E uma outra coisa interessante que você e eu devemos fazer é limpar.
Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Lucas 15:8. Aqui, Jesus está falando da parábola de uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. E aquela moeda era importante, valiosa para ela. E ela limpa, ela varre, ela até achar, limpar. Limpar. É importante fazer uma limpeza de forma física, emocional, material, tirando tudo que não serve, jogando fora aquilo que está incomodando, que está atrapalhando, doar o que você não vai mais usar, que não é útil para você, devolver algo que você pegou emprestado, desfazer de algo que não tem mais utilidade, consertar ou restaurar alguma coisa. Isso faz parte de uma limpeza. Aqui eu estou citando limpeza no sentido material, mas é hora de você limpar também a sua mente, o seu coração, daquilo que você tem deixado lá, que está lá ocupando espaço e é desnecessário, tem atrapalhado a sua vida. Então essa limpeza não é apenas, como diz o texto, lá no texto a mulher acendeu uma candeia, uma lâmpada para clarear, para poder procurar tudo e varreu a casa. Mas pense nisso no sentido espiritual, emocional também. Faça uma limpeza daquilo que tem armazenado na sua mente, que não presta, que não serve mais. Concluir é a última parte desse nosso balanço. Concluir todas essas etapas. Se, pois, ao trazeres ao altar uma oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Concluir todas essas etapas que eu falei, concluir os votos ou promessas feitas a Deus, o perdão a quem nos ofendeu, os compromissos assumidos, a restituição daquilo que você tem em suas mãos que nasceu. Ou seja, esse concluir é o momento do fechamento do balanço. Depois de eu ter me avaliado, depois de eu ter listado as coisas, depois de eu ter limpado tudo, eu vou concluir esse balanço. Pois qual de vós, querendo construir uma casa ou uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Lucas 14, 28. Ou seja, a parábola aqui, Jesus está ensinando que um homem, para construir uma torre, uma casa, ele vai sentar, ele vai calcular tudo aquilo que ele vai gastar. No nosso caso aqui da conclusão, é hora de você sentar, parar. Fez a sua avaliação. O que você encontrou de bom? O que você encontrou de ruim? O que você, depois de avaliar, listando, o que você não fez? Se não fez, por que não fez? Será que não era para realmente ter feito? Ou será que era para ter feito e você negligenciou? É uma avaliação. E isso você vai saber através dessa listagem. Aí, feito isso, você vai o quê? Limpar. Opa, isso aqui está errado. Vou limpar. Ah, isso aqui não precisa mais. E você vai fazer isso concluindo todas essas etapas. Lembrando que o passado nos serve como alerta e exemplo para não repetirmos os mesmos erros. Nesse sentido, não devemos viver no passado. Precisamos intensificar a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento pessoal com Ele, firmados nesta aliança de amor, buscando através da oração,
da leitura da Bíblia, de sermos mais ativos e participativos em tudo com Deus. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. Depois de você fazer toda essa avaliação, olhando para dentro de si mesmo e vendo o que Deus fez na sua vida, você vai poder falar: até aqui me ajudou o Senhor. E você vai poder dizer: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Esse é o meu desejo, da sua avaliação, desse seu balanço final. Você poder olhar e falar assim: até aqui me ajudou o Senhor. Mas se você, por alguma questão, achar que não pode falar isso, é o momento de você rever a sua vida emocional, espiritual e material com Deus. Porque somente Ele, somente através dele, somente com Ele é que você vai conseguir fazer tudo isso. Não tente fazer isso por conta própria. Porque quando fazemos as coisas por nós mesmos, pela nossa autoavaliação, pela nossa autocrítica, nós não conseguimos chegar a lugar algum e não temos uma definição boa. Faça isso em oração, com oração, buscando em Deus a solução. E você com certeza vai entrar um ano de 2023 muito melhor na presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida. E mais uma vez, muito obrigado por nos abençoar através desse canal, compartilhando, se inscrevendo e dando o seu like. Que Deus abençoe sua vida.